Introduz você que trabalhou no filme, você que é produtora, você que é produtora, não, introduz você. Bom, gente, bem-vindos todo mundo. A gente vai começar mostrando... Fala aqui, Bruno, fala seu nome, seu. Tudo bem, meu nome é Bruna. Tudo bem. A gente quer começar mostrando esse mini documentário que a gente fez lá na Agrofloresta do Adivânio. E é uma surpresa para ele também, que ele ainda não viu. Então... Ele ainda não viu. Nada desse mundo morre, e tudo morre. As coisas se transformam. É um fluxo contínuo. Não pertence só a mim. Pertence a uma relação do meu tempo, matéria, espaço e ancestralidade. Eu tinha um conhecimento ancestral da cestaria e da mata. É o cipó, é a terra, é a raiz, é a faca, é o facão, é o martelo. Eu sou a quarta geração que chegou nessa desenvoltura de desenvolvimento da matéria entre trama e cestaria e a natureza, que está manuseando a mesma matéria de uma forma diferente e com uma linguagem diferente. Tem dia que você pega a matéria, você mete a faca nela assim na veiadura, ela rapidinho. Tem dia que dá num nó que você fala assim, nossa, que beleza, hein? Então, eu acho que a experiência é essa mesmo, de entender o veio das coisas, entende? O veio. Eu pertenço a um povo revolucionário. Uma cidade de 1704 que viveu independente, abandonado, em cima da pedra. Nós aprendemos a trocar, a dividir, a respeitar. Nós aprendemos tudo isso, a dividir um ovo para 4. Eu venho dessas pessoas, eu venho de um coletivo de uma cidade, de um distrito, que carrega essa energia e que carrega essa construção de vida. Então isso é inevitável. É um povo.
tem 3 meses no ano ideal para tirar a fibra, que é maio, junho e julho. Isso em geral, que é o conhecimento ancestral, né? Eu ainda sigo esse sistema. E não é eu chegar e buscar. Eu vou lá tirar a raiz hoje. E eu chego e vou tirando, arrancando. Não. Existe um sistema antropológico com aquela raiz que está ali. Porque ele é um ser que está mais tempo nessa terra que eu. Essa árvore foi cortada há 300 anos atrás e a bendita o fruto da raiz dele ainda está aqui. O mínimo que eu tenho que ter é o respeito da origem dela, por que ela está lá. E qual que é a serventia dela estar lá e qual que é o motivo de eu levar ela. Então existe uma conexão. Quando eu vou tirar o raiz, eu não enxergo o momento atual. Eu enxergo 2000 anos atrás. Da formação daquela árvore. A partir daí, tem que haver a conexão. Se você não souber andar numa mata onde tem cipó, tiririca, uma mata fechada, você está encrencado, você bate na ponta, você sai todo desfolado. Diamante não vira diamante de a noite pro dia. Ele tem um processo da terra prensar ele, da água, do sol, do carvão, que ele tem tudo. Ele tem uma carga que faz o diamante existir. A areia tem uma carga que faz a areia existir, que é a água batendo na pedra. Como a pedra tem um fluxo legal para existir, que é não ter água, é prensado. Então eu acho que tudo é isso. Eu acho que as coisas trabalham muito dessa maneira. O pequenininho, ele vai multiplicando até chegar num contexto grandão, que a natureza trabalha assim. Um rio para transformar num rio grande, lago, ele vem de um tantão de... Vem um finetinho de um corga aqui, outro corga ali, até desaguar lá no mar. Uma árvore para aquecer é gomo por gomo. A formação do seu corpo é o pé, a unha, a pele, é o braço. Então eu não penso muito no grandioso, não. Eu penso em formar partículas pequenas que naturalmente ela está se modificando e crescendo. Uai, eu só tenho que agradecer. Gostei muito. Muito obrigado por ter vindo. Eu sou o Thiago Gomide, um dos sócios da galeria. A gente anunciou a representação do Edivânio em dezembro, em conjunto com a Galeria Marco Zero, de Recife. E logo em seguida a gente já decidiu abrir o ano com uma exposição do Edivânio aqui em São Paulo. Então tudo isso aconteceu muito rápido, né? Esse filme foi feito em fevereiro, janeiro, fevereiro. A gente preparou a exposição muito rápido também, mas a gente ficou tão envolvido com o trabalho, a gente sentiu tanta conexão e tanta... Acho que o trabalho do Edivânio tem uma relação com muita coisa que a gente sente hoje em dia, que a gente pensa no nosso dia a dia, né? Preocupação com o planeta, com o ambiente, com a alimentação, com o futuro das gerações, com futuro social,
Então, respeito à ancestralidade. Respeito à ancestralidade. Então, a gente já estava tentando se unir ao MASP, o Fábio estava conversando com a Felipe, com a Jussara, de tentar, né, fazer alguma coisa. A gente achou que esse seria o evento ideal, aí a gente quis criar esse conteúdo, aí eu trouxe o João, que é um grande amigo, e o João eu e o João começamos a... Bom, a Valquíria já estava, né, com o Advânio. Valquíria, depois você se apresenta, tá? Mas eu só estou contando o contexto desse evento. Não, vai. Aí o João me ajudou a organizar, e a Valquíria obviamente já estava, Valquíria e o Advânio, obviamente eles já estavam, e a gente precisava desse quarto elemento aí. Então a gente convidou a Gleice, que é educadora do Inhotim, chefe Sou diretora de educação. Obrigado. Diretora de educação do Inhotim. Desculpa, Gleice. E aí a gente conseguiu unir esses quatro: educação, o trabalho do Advânio, a questão da agricultura, da sustentabilidade. Então acho que esse vai ser o tema aqui de hoje, dessa nossa conversa. Vai ser uma conversa informal. A ideia é que eles falem pouco e depois abram para a gente realmente debater e discutir. Tá? Não é uma coisa que eles vão ficar 1h30 falando e a gente vai ficar quieto escutando, não. Essa não é a ideia do evento. Bom, estou muito feliz de estar aqui, né, da Marca Zero estar aqui representada junto com a Bumid, trazendo essa mensagem de Advânio. Eu acho que Advânio ele tem um caráter filosofal que é muito importante para os dias de hoje. E é isso, gente. Estou muito feliz de poder colaborar, de levar essa mensagem dele adiante. Fábio, quer falar alguma coisa? Meu sócio Fábio, que eu queria apenas agradecer. Pai desse evento todo aqui. Eu gostaria de agradecer ao MASP, na figura da Filipa, da Jussara, tanto eu como o Thiago, por vários meios nos envolvemos muito, somos muito próximos, com muito orgulho dessa instituição incrível que é o MASP, que vem passando por um processo de transformação muito importante, se consolidando nesse ano com a figura do Adriano Pedrosa como diretor artístico da Bienal de Veneza, com um prédio novo para ser inaugurado em breve. Então é motivo de muito orgulho para a gente e satisfação receber o pessoal do MASP aqui, então eu queria agradecer. E nada disso seria possível sem Marcela, Bruna, né, que tocam tudo aqui na galeria, e toda a equipe das duas galerias. Thiago, acho que só um agradecimento especial também à Beca, que está aqui hoje. Ai, claro! Que é a nossa grande especialista de café. Ela trabalha com classificação de café há muito tempo e tem um laboratório aqui em São Paulo, e ela foi responsável pelo beneficiamento do café do Advânio, que está sendo servido aqui hoje. Café que a gente vai servir depois que eu terminar, na mesa ao lado tem um vinhozinho, um cafezinho, uma coisinha, um biscoitinho, uma coisinha. E o café que vai ser servido é o café que o Advânio toma. Que está na exposição e também está à disposição para a gente degustar esse café. E que a gente vai circular agora para vocês poderem conhecer e vocês podem ir passando. Quer falar alguma coisa, Beca? Nossa, nem sei o que dizer. Porque esse café cair nas minhas mãos, eu acho que eu estou indo bem na vida. Assim. Porque eu me sinto muito representada pelo trabalho dele. Assim. E o João me descreveu de uma forma engraçada, muito técnica, assim, mas para mim, o meu trabalho com café, ele me integra completamente, assim, me representa completamente, porque é algo que exige muita parte técnica, exige uma parte muito sensível. Eu também sou avaliadora, né? Então a partir de você sentir aquele café, você consegue ir para trás e para frente, ou seja, você vê o que deu errado, o que pode melhorar, e a partir do produto que se tem, o que ele pode virar, né? E tanto no Brasil, o maior produtor de café, a bebida mais consumida do mundo, então assim, para mim o café me representa assim completamente. E ter esse link com um trabalho desse tipo, nossa, me deixa muito feliz, assim. E eu tenho que contar um pouco de como o café chegou. Eu recebi uma mensagem dos amigos falando assim, tem um café aqui de um artista que é produtor de café e que precisa
beneficiar o café. Você já fala assim, cheio de trabalho, você fala, o que será que é, né? Ainda fala assim, o café tá em coco. Café em coco, é assim, o café, a gente colhe o café, e é um fruto, né, que o café que a gente consome é a semente seca e torrada. Mas o café ele é envolto com pergaminho, que é uma coisinha super dura, depois uma polpa, depois uma casca. Então esse café, ele estava simples como o mais simples possível, ele só foi secado ali e eles trouxeram num saquinho, assim, num saco. Falaram, e a gente é um laboratório que analisa o café já preparado, a gente recebe o café já pronto para ser torrado, classificado e torrado. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso, né? Falei, vamos lá. Falei, manda aí o café. Daí eles chegaram, eu olhei aquele café assim, aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque ele tava, a casca já tava com característica muito velha, assim, com mofo, sabe? Eu falei, gente, o que eu vou falar pra eles aqui? Eu vou tentar abrir, né, vou ver o que dá pra fazer. Daí eu fui indo com esperança, mas eu não tava acreditando muito, sabe? Daí a gente foi, tirou a casca manualmente, que é um trabalho danado, eles estão de prova ali. Aí a gente foi pegando os melhores grãos, tava com a umidade super alta, que não é uma coisa boa. Daí eu fui perguntar pra Divânia, eu falei, de quando que esse café? Ai, rapaz, eu não sei, porque peguei uma saca ali. E o que aconteceu, eu acho que vocês vão experimentar, é meio milagroso assim mesmo, porque esse café não era pra estar bom. Esse café, ele é muito velho, ele tava com a umidade errada, e a gente conseguiu fazer um café, vocês sentiram o cheiro, né? Vocês vão provar, espero que vocês gostem, e que eu fico imaginando esse café feito direitinho os processos, sabe? Porque ele foi todo errado e deu certo. Então ele tem, vocês vão ver assim, eu peço que vocês prestem atenção, que é um café equilibrado, ele tem certa acidez, ele tem corpo, ele tem, apesar de ter notas amadeiradas, que isso é característica de café mais velho, mais descansado, ele ainda tem um fundo muito doce e um frutado. Então, só para vocês prestarem atenção nisso quando forem provar. Muito bom. Eu agradeço. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Beth. Vou dizer como vai ser o nosso trabalho de hoje. Bom dia a todo mundo. Eu sou Valquíria. Fiz a curadoria dessa exposição. Acompanho o trabalho do Adivânio como pesquisadora há 2 anos pelo Instituto de Arte Contemporânea de Ouro Preto, que fica em Ouro Preto e fez muitas ações online. Chego pela existência de um projeto que a Bel Gurgel, que é a fundadora do Instituto, criou, que chama Projeto Raiz, que tem o interesse em conhecer e acompanhar artistas com mais de 20 anos de produção local, Ouro Preto, e a gente brinca, né? Ouro Preto e além, né? Em volta de Ouro Preto, mas que sejam artistas que tenham essa produção longa e pouca circulação. Fizeram exposições até Belo Horizonte e não saíram ali de Minas Gerais em contextos com curadoria, com pesquisa, com conversa. Então é assim que eu cheguei em Lavras Novas e a gente se conheceu e a gente vem trabalhando há 2 anos. De lá para cá, o Instituto fez uma exposição individual do Adivânio e a gente tem esse projeto, captando verba, ainda para a gente poder publicar um livro. Então é nesse momento que a gente chega em Tiago e Marcele, nesse momento que eles acolhem a gente para uma exposição, né? Eu fiquei muito feliz, porque eu acho que tem uma coisa que é bonita, do modo de fazer as coisas. A Beca trouxe aqui, né? Era um café que podia olhar e dizer, eu não vou fazer nada, ou não vale a pena nem experimentar, ou para eu mudar o processo de uma coisa vai dar tanto trabalho que eu não vou nem fazer. E eu acho que todo esse processo é sobre isso, né? Assim, a gente vai emendando, não acreditar numa coisa, acreditar em outra, acreditar em outra. E eu entendo que aqui tem 4 educadores sentados aqui nessas cadeiras, querendo conversar, que é o que a gente faz quando a gente se coloca diante da arte. Eu, quando vou trabalhar, fazer pesquisa, né, com o Adivânio, a gente joga a conversa fora, né? Ele fala, é assim, isso aí é o seu trabalho? Você não vai trabalhar hoje, né?
só fica indo conversar com as pessoas. E é na conversa que os processos mudam e se transformam, né? Então, para dizer como vai ser hoje, a gente se organizou para cada um falar 10 minutos, a partir do seu ponto de vista. Quem organizou essa conversa conceitualmente foi João. Então, João trouxe para a gente esse desafio, enfim, da gente colocar os nossos vocabulários de todos nós junto para a gente entender, será que a gente está falando da mesma coisa? E essa mesma coisa é como fazer junto. Como faz para transformar processos em arte, em agricultura, pela educação? Conversando, convivendo, né? Então, quando a gente assiste o filme, tem um pedaço disso, porque a gente pensa sempre no convívio entre humanos, né? Entre pessoas. Só que esse convívio, ele é permeado por tudo que é vivo. O que a gente vê, o que a gente não vê. O que a gente precisaria prestar mais atenção, chegar mais perto, passar mais tempo olhando, escutando, que é tudo que a gente faz pouco. Porque a gente está, né, mais ou para cima ou para o lado, né? Então, essa conversa de hoje é para isso, é para a gente pensar se na história da arte a relação entre a arte e a agricultura já passou por muita coisa, mas se a gente for colocar aqui em 1 minuto, a gente pode diferenciar o que é trabalhar representando ou tornando visíveis lugares, pessoas, processos, paisagens. Então, a história da arte está cheia de pinturas e esculturas também contando disso, né, como representação, para a gente poder olhar e falar, nossa, eu não fui nesse lugar, mas isso está acontecendo lá, isso existe. Depois a gente tem, puxa, isso não pode acontecer desse jeito, tem alguém mostrando uma coisa inadmissível, né? Sei lá, numa relação qualquer que seja de trabalho ou de derrubar o lugar. E aí a gente tem agora muitos artistas trabalhando, fazendo agricultura, fazendo comida, fazendo plantar, fazendo esse tipo de relação entre os vivos para que a gente possa comer. Então, a conversa de hoje vem dessa vontade de falar desses processos de transformação cultural, transformação de conceito, de ideia, que é a única coisa que pode levar a modos de fazer que possam ser um pouco mais interessantes, complexos, desafiadores, talvez, para todos nós que estamos aqui, né? Porque para fazer de outro jeito a gente tem que duvidar um pouquinho do que a gente está fazendo e ter um pouquinho de coragem para, enfim, dar um passo e ir além, né? Então, acho que agora eu posso passar para você. Acho que a gente tem conversado, só para vocês saberem, vou fazer uma conversa, né? Então, enfim, o Fábio teve um trabalhão, Fábio e todo mundo daqui, para pensar, assim, né, como é que a gente ia se organizar. Tiago e João foram até Lavras Novas conversar com a Advânio para preparar essa conversa. A gente está conversando faz uma semana, todos os dias, sobre esse como fazer. E aqui estamos hoje com vocês, porque a gente também quer ouvir vocês, tá bom? Obrigada. Podemos. Gente, muito bom dia. Eu sou João Adrien, eu sou produtor rural, mas sempre trabalhei muito com o debate de políticas públicas, muito ligado à parte da produção agrícola e principalmente a sua conexão com a discussão de meio ambiente, de mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável ligado à agricultura. E geralmente são temas que têm uma certa tensão, têm muitas complexidades, contradições, e sobretudo no ambiente político a gente vê essas tensões que na prática muitas vezes são distantes dessa debate, na prática são muito integradas. E eu acho que a Val trouxe um pouco esse desafio para montar esse painel, porque o debate de fato ele é muito polêmico, ele tem diversos desdobramentos possíveis, e a gente tentou criar um pouco de um debate que pudesse construir conexões e construir possibilidades de junções de pensamentos que são muitas vezes polarizados e têm as suas tensões, mas que nessas conexões existem caminhos possíveis. E também a visita ao Advânio foi de fato muito inspiradora nesse processo,
porque existe por parte também do Advânio, pelo menos nas conversas que nós tivemos, uma visão de muita integração entre os processos, né? E conversando com o Advânio, é muito interessante como o trabalho artístico dele não diferencia do propósito do seu trabalho na agrofloresta e também desse debate. E, de fato, nessa discussão sobre política pública, a gente percebe que muito do que dá força nesses pensamentos, que muitas vezes são antagônicos, são as conexões possíveis de consenso. Agora, como é um debate extremamente desafiador e com várias vertentes, eu vou aqui talvez tentar fazer um contexto de um processo histórico, até para a gente entender um pouco onde nós estamos e um pouco dos desafios. Bom dia. Um pouco dos desafios e talvez de algum debate para onde esse debate avança. A gente não vai conseguir exaurir todos os elementos que compõem essa temática, porque elas vão de questões sociais, ambientais, de conflitos fundiários, evidentemente, mas eu acho que um tema que talvez a gente tenha muito interesse em explorar é qual foi as diretrizes, ou quais foram as diretrizes que modelaram o sistema produtivo que nós temos hoje e quais são os debates sobre as diretrizes que pautam o desenvolvimento desse sistema produtivo e dessas relações com o meio ambiente no século XXI. Então, para isso, eu vou talvez trazer um breve contexto histórico, talvez do que foi o principal elemento que moldou esse sistema produtivo que nós nos encontramos hoje. No pós-guerra, havia uma demanda enorme por abastecimento e produção de alimentos. A Europa, avassalada, devastada pela Segunda Guerra Mundial, procurava uma tecnologia que fosse capaz de suprir uma demanda constante para a produção de alimentos, sobretudo numa instabilidade política onde o fanatismo político era muito ainda veemente, mesmo após o pós-guerra. E a medicina alopática, que surgiu muito no pós-guerra, emprestou para a agricultura parte das soluções tecnológicas que pautaram o desenvolvimento do sistema produtivo. Então, a mesma ideia de remédios químicos foram utilizados na agricultura. E, de fato, isso gerou uma transformação do sistema produtivo. Nós vimos produtividades crescentes, aumento de produção, e um sistema que, com muita escala e muita tecnologia, gerou boa parte dos desafios que se tinha naquela época, né? Que era abastecer populações, conseguir produzir alimento em escala, e os resultados foram, de fato, muito bem estabelecidos, assim por diante. O Brasil não ficou fora disso. O Brasil passou por um processo muito interessante, muito claro, de um ambiente rural, que até os anos 60 era um ambiente de existência, de subsistência, onde 85% da população brasileira era rural, e passa por um processo de transformação, onde atualmente 85% da população é urbana. E esse ambiente rural passa por uma ressignificação do seu trabalho social e econômico, que não é mais subsistência, mas é de abastecimento de uma população que não produz o que consome, que não produz o que consome. Então, a relação do ambiente rural, ela se transforma muito rapidamente. E com isso surge uma demanda enorme de você abastecer essa população. E o Brasil, até os anos 80, era importador líquido de alimentos. Então, se hoje a gente se vangloria muito de ser o maior exportador, não era uma realidade até então. Então, o Brasil importa essa tecnologia feita pelos europeus e dos países temperados, que é a Revolução Verde, que é, sobretudo, a adoção de uma agricultura, uma tecnologia alopática na agricultura. Só que o Brasil antropofagizou esse processo. É um movimento de antropofagia dessa Revolução Verde adaptadas aos trópicos. E a gente adaptou isso aos trópicos, corrigimos solos e várias questões e tivemos um modelo que talvez atendeu às demandas que eram veementes naquele momento. Evidentemente que existem várias consequências, vários impactos que eu acho que merecem ser reconhecidos e são reais. Ou seja, tivemos evidentemente que uma substituição da vegetação nativa, um desmatamento muito grande, uma perda de biodiversidade muito grande, conflitos fundiários que surgiram desse processo de expansão da fronteira. Certamente tivemos hoje um sistema que depende muito de insumos de países temperados. Hoje, 85% dos insumos do Brasil são importados de países temperados. Então, existem desafios inerentes que colocam o debate hoje numa grande reflexão sobre qual é o futuro desse sistema produtivo. E sem desmerecer o que foi feito, ou sem julgar o que foi feito, mas olhando um pouco para o contexto atual, as demandas hoje são muito diferentes. Nós temos uma pressão enorme sobre esse ambiente rural de conservação ambiental, né, de preservação dos recursos naturais, de condição de solucionar conflitos fundiários
que ocorrem, sobretudo por um processo histórico de muita dificuldade de organizar fundiariamente o país. Então nós temos hoje, por exemplo, na Amazônia, quase 50 milhões de hectares, que é 2 vezes o estado de São Paulo, é quase uma França e meia de áreas não destinadas, que são áreas que não foram apropriadas pelo Estado, onde acontecem hoje quase 70% do desmatamento na Amazônia são terras públicas. Então nós temos muitos desafios sobre a questão fundiária. Mas pensando numa visão de futuro, talvez se o abastecimento talvez foi a grande diretriz do século XX, quando a gente pensa no século XXI, talvez os principais desafios estejam nessa capacidade de integração entre meio ambiente, entre produção, entre cultura tradicional e modelos tecnológicos, entre saberes ancestrais e saberes contemporâneos, entre utilização de tecnologias que utilizem talvez o que a gente tem de mais relevante e de mais presente, que é a nossa biodiversidade. E aí eu entro numa questão um pouco mais específica, que talvez se relacione muito ao que o Advânio tem trazido muito, sobretudo num contexto de agrofloresta, que essa tecnologia toda, de fato, solucionou boa parte dos ideais do século XX, mas, como eu falei, trouxe uma dependência muito grande do Brasil, sobretudo sobre os insumos químicos e minerais. Mas existe uma revolução em curso, que é como a gente consegue transformar essa tecnologia para fontes biológicas, utilizando a nossa biodiversidade como um grande insumo produtivo. E a lógica que nós temos, que é muito, talvez, de uma grande modificação, é que o químico, ou alopático, ele de fato é muito eficiente. Ele esteriliza o ambiente. Mas muitas vezes, e eu acho que nós estamos vendo isso, ele não traz a resiliência necessária para o enfrentamento de diversos desafios que nós temos hoje, como mudanças climáticas, como cada vez mais pragas e pandemias que se fortalecem. Então existe uma lógica que está em curso, que é, ao invés da esterilização, é a construção de ecossistemas e de micro-organismos que tragam resiliência aos sistemas produtivos. Agora, talvez a gente possa criar uma imagem de um sistema muito eficiente, muito produtivo, capaz de se escalonar, que é um pouco desenhado pelo Agripop, né? Mas que ele, de fato, tem a sua importância, mas existe uma outra realidade de um Brasil rural que não necessariamente tem condição de adotar essas tecnologias e que até então não se ressignificou. É importante a gente colocar que hoje, mais ou menos 10% das propriedades rurais representam 90% do valor bruto da produção. E quando a gente vê esse outro ambiente rural, a gente percebe um esvaziamento desse ambiente rural. Nós perdemos quase 100 mil propriedades do último censo de 2006 para 2017. Existe uma demanda e uma necessidade de ressignificar esse espaço que não necessariamente terá condição de adotar essas tecnologias. E aí existe talvez um grande elo de conexão entre esses dois sistemas produtivos, um de muita escala e de muita eficiência, e um outro sistema produtivo de muita qualidade ambiental, de muita integração entre sistemas que é, por exemplo, a agrofloresta produzida pelo Advânio. E talvez os elos que conectem esses polos tão distantes, ou em termos tecnológicos ou em termos de processos aparentemente tão distantes, por exemplo, esse sistema ancestral hoje empresta para a agricultura de escala a principal revolução que eu falei, que é a revolução biológica, que vem de conhecimento ancestral, de um conhecimento tradicional, e que hoje empresta para essa agricultura de escala uma grande possibilidade de transformação. Além disso, a ideia de sistemas integrados é cada vez mais presente na agricultura hoje. Apesar de um sistema ainda feito sobre o monocultivo, ou seja, você tem monocultivos integrados, você tem integração lavoura, pecuária e floresta. Então você começa também a tornar esse sistema cada vez mais integrado, evidentemente com um grande desafio a ser mudado. E, por outro lado, também o desafio da agrofloresta, que é como você consegue fazer um sistema produtivo tão relevante em termos ambientais, também ser reproduzido e também ser praticado numa escala do tamanho do território brasileiro, que é um desafio, porque o Brasil é um país continental. Então eu acho que esses desafios eles são muito interessantes e a conexão entre esses elos, elas são muito importantes. Agora, nós temos, como eu falei, vários desafios que são inerentes de um setor ou de uma atividade que ocupa territórios, que encontra biodiversidade, ou seja, não é um sistema fácil, e as soluções também são muito complexas. Então, o que eu acho que é muito interessante um debate como esse é que ter um artista que também é agricultor e que tem uma visão sobre
um sistema agrícola é uma grande oportunidade no momento em que a discussão sobre qual o futuro desse sistema produtivo está muito aberta. Então, eu acho que também é uma grande oportunidade poder ter um debate como esse. Não é um debate fácil, porque ele tem muitas contradições, como eu assim mencionei, mas eu acho que existe um grande interesse, né, em construir essas pontes para enxergar onde esses elos se conectam. E aí tem uma coisa interessante que o Advânio colocou na visita que nós tivemos com ele, que a agricultura para ele, né, como ele colocou, não é somente uma produção de elementos, de produção de bens materiais. É uma forma de vida, uma forma de abordar a vida, onde você agriculta o seu dia a dia, seja para a produção de bens materiais, bens imateriais, como bens sentimentais, sensoriais, assim por diante. Então, eu acho que é muito interessante também essa postura de vida e essa visão sobre o que é uma atividade e uma postura como essa. Então, eu acho que aqui talvez a gente tenha essa ideia de talvez construir elos possíveis entre pensamentos tão desafiadores. Então, eu acho que é um pouco essa a minha fala, essa a minha provocação inicial para essa conversa de hoje. Então, muito obrigado e é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu acho que a gente já pode passar para a Gleice, porque com um panorama desses, eu acho que a gente localiza algumas coisas dos modos possíveis de fazer. E Gleice se apresenta, porque daí você diz da onde que você está olhando para isso tudo que o João trouxe e para a exposição, enfim. Obrigada, Valquíria. Bom dia, gente. Eu me chamo Gleice, eu sou educadora e pesquisadora. Queria agradecer a Tiago e a Marcele pelo convite, pela oportunidade da organização, né? E ao Fábio também, desse encontro e dessa conversa, que a partir e em relação com o trabalho do Advânio, e falar da alegria de dividir essa conversa junto com Valquíria e com o João. Eu tenho aprendido bastante nas nossas trocas e também a partir daquilo que o trabalho do Advânio nos convoca, né? Eu olho, obviamente, para o trabalho do Advânio como educadora e quero aqui traçar um panorama de como tem uma pedagogia, né, no trabalho do Advânio. O Advânio reivindica para si, para seu lugar, uma pedagogia, inclusive, estruturada e repleta de metodologias e de lugares para o que ele entende como formação. Mas eu sou uma pesquisadora do direito à memória. Também estou muito feliz de encontrar o Davi aqui, que é uma referência também nesse tema, foi meu professor. Tem temas sobre a memória onde o trabalho do Advânio me toca muito, né? Então, eu não conhecia o trabalho do Advânio, tive contato com o trabalho dele a partir dessa oportunidade. E pegando, né, aqui uma conexão com o fim da fala do João, que também me proponho a trazer alguns marcos históricos, né, que o trabalho do Advânio faz a gente lembrar, o João traz a ideia de que o Advânio ele não produz para acumular. E eu acredito que isso diz muito para a gente, faz muito a gente lembrar sobre a própria noção de cultura, né? Já que estamos falando de cultivo, de agricultura e de onde vem a ideia de cultura, se a gente for pensar no primeiro momento, né, de uma tentativa de sistematização de um conceito de cultura, a noção de cultura ela surge justamente dessa experiência do cultivo, né, de como somos pessoas que vamos nos formando a partir do cultivo, né, e vamos aí no processo da nossa vida. Então tem os primórdios de um conceito de cultura que vai pensar a vida justamente como um processo, como o que nos constitui a partir da relação com o território, a partir da relação com o coletivo, a partir da relação, né, com diferentes elementos internos e externos que vão formando uma noção específica de pessoa, né? Não vou nem falar de sujeito nesse contexto, porque eu acho que é uma noção específica, de fato, de pessoa em relação
com um contexto. E como que nós vamos ter, justamente nesse contexto moderno alopático que o João bem descreve, uma mudança de paradigma justamente para a cultura como um acúmulo e para a cultura como um processo de distinção social, né? Então, ter cultura era se distinguir socialmente de grupos que foram forjados como grupos, portanto, não pertencentes a um certo espectro da cultura, o que criou dentro também desse contexto moderno, a partir de uma perspectiva de racionalidade, então a cultura como um espaço aí da aquisição de um lugar da razão, uma diferença muito grande entre quem podia, inclusive, ser reconhecido ou não como artista, quais práticas e quais processos poderiam ou não ser reconhecidos como arte, e que deixou, né, estamos aqui celebrando a experiência de um artista agricultor, mas que deixou muito de fora. A gente tem aí também com essa experiência uma asepsia da arte, que deixou muito de fora a possibilidade da arte se relacionar e da arte emergir justamente desse complexo de relações entre uma complexidade e uma multiplicidade do modo de vida, e aparta, né, a arte a partir de um projeto racional desses outros modos de fazer, que são modos em relação com a terra, em relação com o que estamos celebrando aqui hoje também como ancestralidade. Eu estava conversando bastante com o João ontem sobre as novas coisas antigas, né? Coisas que estamos comemorando e celebrando como inovações, mas que no trabalho do Adivânio só pedem licença para continuar existindo, que é o que ele chama de reparação, né? É a licença para que o fluxo das coisas se constitua. Então, esse é o primeiro, digamos assim, mote da pedagogia do Adivânio, a reparação, né? Que tem mais a ver com a possibilidade, quando ele traz a questão dos veios, entender os veios das coisas, de que esse fluxo ele siga, né? De que os nós ali não sejam empecilhos para que o curso da vida ele continue, né? Ele gere algo novo, né? Gere essa vida mesmo que a gente está celebrando. E eu acredito não, né? Mas a gente pode pensar nesse processo da modernidade também como um espaço da emergência de um sistema de arte que se baseia também na monocultura, que vai, de fato, ter um único modo, né, de pensar e de legitimar, de reconhecer o que pode ou não ser arte, que é monocultural, da única forma, onde está separado, né, todas essas possibilidades de arte e agricultura estarem ali como forma da produção da existência. E que Adivânio ele faz muito bem no trabalho dele, justamente um convite para a gente sair desse padrão de sobrevivência e sobreexistência, onde a agricultura, por muitas vezes, esteve, né, quando a gente vai pensar, inclusive, nas metodologias de agricultura que são mais domésticas, familiar, e tudo isso para nos convocar a pensar essa agricultura menor, no sentido da escala, e não dos conhecimentos que ela mobiliza, como justamente a possibilidade da construção de vida. Não é sobre sobreviver, não é sobre sobreexistir, mas é sobre a possibilidade da construção de vida. Não da nossa vida, que estamos nos alimentando dos alimentos, mas da integração de tudo que vive, né? De tudo que a gente pode entender como produção de vida. E é muito interessante como ele traz isso para o trabalho e como ele nos convida a pensar sobre isso, né? Porque do café velho a gente tem um fungo, que também é um modo de vida. Não tem nada perdido ali. Tem outras coisas que estão acontecendo, né? Outro tipo de vida também que está sendo produzida. E como que a gente pode acolher essas outras formas de viver. Então, eu gosto de pensar como
que o trabalho do Adivânio, do ponto de vista pedagógico, do Adivânio educador, é um trabalho justamente uma pedagogia dessa coexistência, desses modos de viver. E que, a partir desse processo, né, de educar, reeducar e reparar, não é só uma questão aqui, né, de construção de vida, mas o que a Adivânio está trazendo, né, para a gente pensar com o trabalho dele é uma possibilidade de poder ser, né, de poder ser, como artista, como agricultor, como contexto, como território, como todas essas vidas e esses jeitos de saber, de gerações para geração, que são transmitidas pelo trabalho. E aí, assim como o João trouxe desafios, eu também fiquei pensando em alguns, né, como educadora, e aproveitando que estamos aqui, né, num público intergeracional, né, de várias gerações, pessoas também que lidam, que se relacionam com a arte, com tudo que foi falado aqui de formas muito distintas, que né, porque a Val falou que nós temos agora artistas trabalhando com comida, trabalhando com agricultura e tal, e eu gosto de pensar que, na verdade, nós, como pessoas que temos relevância na legitimação do que é arte, né, do que pode ser reconhecido como arte, as galerias, os programas educativos, os museus, os colecionadores, né, os próprios artistas nessa relação de se afirmar dentro de um sistema, mais do que entender que agora tem gente trabalhando com comida, com agricultura, com ancestralidade, nós estamos num momento onde nós estamos acolhendo essas experiências, né, e consensuando que os modos de vida, que o agir estar no mundo são processos artísticos. Então, temos aqui um consenso, que o que a Adivânio faz é agricultura e arte em integração, né, e vários outros artistas que nós podíamos citar e enumerar. Uhum. E que na produção desses consensos, né, quando o João fala da possibilidade dessa ancestralidade emprestar um novo modo de pensar essa agricultura alopática e tudo isso, eu acho muito importante que nós pactuemos contrapartidas, para a gente ter um cuidado e uma delicadeza para que a ancestralidade não seja uma commodity da arte, né? Uma nova commodity da arte. Porque nesse empréstimo é muito importante que nós tenhamos um compromisso com os modos de existir, com os modos de ser, com o poder ser, que o Adivânio está reivindicando, o poder ser artista, o poder ser agricultor, o poder viver tudo isso sem dicotomia, como a modernidade propunha, né? Em outro momento ele deveria ter que escolher, em outro momento essa integração nem seria tão celebrada. Então, de uma perspectiva dos direitos, porque também são eles, né, o direito à subjetividade, que eu acredito que está em pauta nessa relação, é muito importante que nós façamos realmente um pacto por um novo projeto social, né, que integra essas diferentes formas de existir, diferentes formas de plantar. Aqui atende a escala, aqui atende a regeneração, né, aqui se integra por uma relação entre escala e regeneração, porque também o Brasil é extremamente complexo, né, em tamanho, em proporções, em déficits diversos, e como que nós podemos atuar nessa relação entre acolhimento e legitimação, tomada de empréstimo, mas que do empréstimo a contrapartida seja o nosso compromisso com a possibilidade da ancestralidade, né, dos conhecimentos ancestrais, eles virem também junto com os modos de vida que eles engendram. Então é isso que, nessas 24 horas com a Adivânio, eu fiquei muito mobilizada a dividir com vocês de como o trabalho dele me toca. Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer a Valquíria, Tiago, você, a Marcele, e essa casa que está me recebendo. Eu agradeço muito. Eu agradeço vocês que saíram de casa hoje
e deram essa oportunidade para todos nós conversar sobre isso. E tentar botar um pouco da gente, né, nas coisas. Porque a gente tem um hábito de botar as coisas na gente. Eu acho que isso é uma concepção maravilhosa que vem de um processo de conhecimento voltado um pouco para a academia, onde existe pesquisa, onde existe um montão de possibilidade de trazer as coisas para a gente. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é necessário para que a vida possa percorrer um caminho de conhecimento. A gente tem a Valquíria aqui, que trabalha de uma maneira, ele que trabalha em outra serventia, ela que tem uma outra serventia, e todos nós temos uma serventia nesse contexto humano sobre essa terra. Não quer dizer que os insetos, as árvores, precisam da gente. Elas estão cagando e andando para a gente. A realidade é essa. A natureza, os micro-organismos, todas essas coisas já trabalham, queiram a gente ou não. Queira a gente ou não, eles vão existir. É inevitável. E foi justamente por causa deles que a nossa molécula corporal, material, existe aqui hoje. Que é a pele, que é o pé, que é a unha, que é aquilo, que é aquilo outro. Por quê? A mesma coisa que forma uma espiga de milho, forma esse corpo aqui. E o processo é o mesmo. Sem tirar e sem pôr em realidade nenhuma que está sobre a Terra. Mas, durante esses dois assuntos que vieram, se trata de um ponto muito importante que chama educação. Educação e reparação. Porque nós somos seres humanos que estamos aqui para errar. Não existe super-herói nessa terra. Seja em qual diversidade da vida que ele esteja, não existe super-herói. Cada um está exercitando a sua função, tanto faz da genética corporal desse momento, ou tanto faz da evolução dessa genética de 2000 anos atrás. Então eu acredito que a gente está aqui para reparar. Reparar todo o processo evolutivo humano nesse estágio de Terra. E isso é muito importante, porque isso transforma a gente, nós somos todos iguais. Todos. Todos, literalmente, nós participamos da mesma criação. Então não tem diferença. Então o que que tem? O que que tem é o que que é? É a nossa consciência individual que a gente traz para o coletivo. Eu acho que isso gera uma transformação de uma maneira muito bonita. Mas de que forma que eu enxergo isso? Para a gente chegar aqui agora, já teve um montão de antepassados que trabalhou para a gente estar aqui dando esse momento. Que já provocou um montão de coisa natural em questão à natureza, vibracional em questão à evolução, à nossa espécie, material, intelectual e espiritual. Nós estamos nesse ponto aqui hoje por causa disso. E agora, é tão importante seguir para frente, é tão importante viver o momento agora, que agora é o real, mas em vários momentos é necessário olhar para trás e ver a reparação. Porque eu acredito que nesses dois pontos que a gente está conversando aqui, que é educação e produção de alimento, se a gente olhar o nosso Brasil hoje, se a gente olhar o nosso processo alimentar, se a gente olhar o nosso processo educativo, intelectual e emocional, nós estamos falidos.
literalmente. É papo reto, gente. Nós estamos falindo literalmente. Porque as duas estruturas que mantêm o ser vivo, nossa espécie humana aqui, vivo, a gente está extremamente agindo com ela de uma forma inadequada. Não é um julgamento, é uma reparação da nossa evolução e da forma que botou a gente nesse momento agora, em termos vida, em termos existência, em termos tudo isso que está acontecendo, em questão até mesmo a arte. Né? Então, são coisas muito delicadas, por quê? Primeiro, em todo esse processo, a gente tem que reparar a gente. Não existe outra maneira de mudança, pelo menos na minha concepção, de houver a reparação. E o que paga o preço de tudo isso é a natureza. Não tem jeito. É ela. É a nossa consciência sobre ela. É a nossa educação cultural, indivíduo, família e coletivo, que trouxe esse comportamento que a gente tem, sem tirar, sem pôr ninguém, perante a todas as espécies vivas que existe nesse universo e que tem o mesmo direito de vida, igual qualquer um que está aqui. Igual qualquer um. Tem o mesmo direito de vida. Não tem jeito. E uma das formas que faz parte da minha educação, que não exige nenhuma especulação em questão disso, de reinventar nada, que eu tive o prazer de participar e de viver dentro de uma comunidade que veio Deus da formação do Brasil, que chama Lavras Novas. 18 quilômetros de Ouro Preto existe uma cidade que chama Lavras Novas, que ela nasceu em 1704 e que fez parte de uma propriedade de terra de um coronel que chamava Coronel Furtado. Deus o processo da exploração de ouro do rio Mainarte, que ele já até, o Juvelino já ouviu essa história, é um senhor que acompanha o meu trabalho, né, assim, eu agradeço muito. Então eu venho dessa família que veio do processo de colonização, que em determinado ponto de exploração dessa cidade, o ouro estava escasso, aí esse português foi embora e deixou toda essa questão patrimonial, territorial para o povo. E a partir desse momento que esse povo que permaneceu sobre essa terra, nesse abandono, ela teve que se virar. Ela teve que se virar. Não tem jeito. Onde, como você se vira num cucuruco de pedra, onde um montão de gente deixado lá, que o processo de produzir alimentação é muito difícil, naquela época era mais ainda, em algumas questões, entende? Sobreviveu. Só existiu uma coisa que fez essa comunidade inteira existir. Chama-se doação. Doação. E se a gente observar todo esse sistema econômico, todo esse sistema educativo, social, eu acho que isso pode refletir muito numa ajuda em todos esses critérios. E se a gente for observar também como o nosso corpo trabalha, o coração, o rim, a pele, os micro-organismos, as bactérias, ele só tem uma serventia. Um doando para o outro existir. Aí gera esse corpo em movimento, onde é capaz de sentir e perceber as coisas. Se não existir um processo de doação, sem querer nada em troca, é porque a doação é que faz o sistema se movimentar num equilíbrio maior de um todo. Não é reter. E não é dar tudo. É simplesmente doar aquilo que é necessário para aquela outra coisa existir. Senão, o colapso
é inevitável. E ele já está acontecendo. E ele já está acontecendo nas duas matrizes que geram a vida saudável aqui, que às vezes nunca teve, que é a nossa busca. E é um momento de transição, assim, de muita importância, que é a alimentação, que é como a gente produz, e que é a nossa mente. Que é a nossa mente. Como a gente equilibrar o indivíduo, unidade, para que ele esteja saudável para contribuir para o coletivo. Qual será a melhor maneira? Qual será a melhor maneira que a gente consegue produzir alimento preservando todo o direito de vida de qualquer espécie? Eu estou em busca disso. Apesar de estar produzindo agrofloresta num sistema maravilhoso, e é o sistema que eu acredito da vida, que é não agressão, que é não retirar, é a troca e a fusões de todas as coisas acontecendo e o desenho de vida acontecendo não só no contexto humano, mas num contexto em geral de tudo. Que a gente constrói casa que não respira. E, primeiramente, a gente precisa de quê? Existe. A gente precisa de respirar. A gente pega uma mata onde tem uma diversidade de vida gigantesca e acha que pode ter posse dela. Olha a cabeça nossa, olha a nossa educação. A gente acha que tem uma posse de uma terra e a gente é dono. E existe uma instituição que dá o aval. Você é proprietário daquela terra. Estou voltando de coisas atrás para a gente repensar, para a gente reavaliar alguns princípios de convivência nessa terra, porque ninguém é eterno, é só um processo de evolução que cada um tem o seu tempo entre nascer e morrer, uns nascem mais cedo, outros chega até 80, 90, e chega a ponto que isso vai se desfazer no micro-organismo, na bactéria, no espírito, cada coisa vai para o seu lugar. Não existe super-herói aqui não, meus amigos. Estamos no mesmo balaio. No mesmo balaio. E é o que eu falo. É necessário haver a reparação. Cada um com a sua maneira. Cada um da forma que consegue contribuir para que esse coletivo seja São Paulo, mas é um coletivo. Existe ser vivo aqui em toda parte. Em toda parte aqui tem ser vivo. A diferença é como esse ser vivo se comunga no seu ambiente, onde tem todo mundo relacionando, que pode virar um furdunço danado, uma briga desgramada, seja emocional, intelectual ou material, ou os seres humanos podem ter consciência educativa que a gente é capaz de transformar isso aqui em a coisa mais linda do mundo. Se houver a doação. Mas enquanto houver ataques, nada disso acontece. Nada, literalmente. Literalmente, se a gente não pensar no nosso coletivo, dentro de um contexto Lavras Novas, ou São Paulo, ou seja, Nova York, ou seja, o que for, não tem jeito. Porque é doação. E nesse momento aqui, eu não estou falando de políticas públicas. Eu não estou falando literalmente de políticas públicas. Eu estou falando literalmente porque eu estou com oportunidade de ter seres humanos aqui na minha presença agora, e eu acredito que vocês e nós vamos ser os multiplicadores. Não estou pensando nas políticas públicas de governo, daquilo outro, que é necessário e é importantíssimo. Eu estou pensando em pessoas que respiram e que sentem agora, nesse momento, que só esse grupo aqui é capaz de multiplicar bilhões de coisas no nosso entorno. Bilhões de coisas em nosso entorno. Então, assim, eu acho que cada um tem o seu dever íntimo de ter momentos de reflexão como indivíduo ser pensante, que sente,
para que houve essa mudança. Porque tem determinadas máquinas que foram postas para a nossa sobrevivência, elas foram muito necessárias. Mas chega a determinado ponto que tem que mudar a forma como ela trabalha. Porque a forma que ela está trabalhando está muito devastadora. Tanto faz na questão humana, ou tanto faz na questão alimentar. Porque o reflexo de tudo isso que a gente está vivendo está refletindo na gente. A nossa alimentação não é saudável porque mudou toda a genética do alimento para a linha de produção em grande escala. Não é um julgamento, é uma observação da mudança da essência onde alimenta o nosso corpo. E o nosso corpo é formado disso. A nossa genética mental, psíquica, está abalada. Porque a nossa educação não está sendo feita para viver nesse mundo terra. Não está. A gente não aguenta frio, a gente não aguenta calor, a gente não aguenta um bicho de pé. Real. A gente não aguenta uma dor de cabeça. Sustentar ela meia hora. Não aguenta, a gente não consegue resistir a uma dor de cabeça e conectar com a nossa própria vibração, onde explode essência para eliminar ela naturalmente, porque faz parte a dor de cabeça. Ela faz parte, ela é a maior prova que a gente é um ser que sente e que o nosso corpo falha. E que o nosso corpo ele tem que ter esse ajuste. E a partir do momento que a gente não está com uma alimentação adequada, onde o alimento não carrega todas as propriedades para manter a gente saudável, naturalmente todas as outras cadeias vai para o brejo. O emocional vai para o brejo, o psicológico vai para o brejo, a mente vai para o brejo. Todas as coisas nossas, se a gente for observar, ela está falindo. Primeiro é nosso corpo. Que não consegue, nem tem resistência para viver nesse mundo onde ele nasceu para existir. Que não é aqui. Ele não nasceu para existir aqui, não. Isso aqui é a formação do homem, que foi a evolução dele para tapar da chuva, do sol e do vento. Mas a forma que isso é feito é uma imensa diversidade. Uma imensa diversidade. Pode construir uma casa. Mas nós ainda continuamos mantendo construir uma casa que não respira. A gente ainda continua batendo numa cidade onde o solo não entra água. Não vai sair coisa boa disso. É portanto que está gerando esse ser humano que não aguenta caminhar 2 quarteirão. O que é vida? Em vez da gente usar a máquina em nossa serventia, é a máquina que está usando a gente. Inverteu todo. Inverteu a lógica da vida. E tem uma outra coisa que eu contei para ele também, que foi muito fantástica, a gente estava conversando, em termos de comunicação, né? Que é a teia de comunicação, né? Aí eu vejo aqui uma teia de comunicação maravilhosa, que ela reflete a uma teia de comunicação de meus avós fizeram isso com nós, com um grupo familiar. Vocês já ouviram falar burraio? Burraio, esquentar burraio, na época de frio. Esquentar burraio é a melhor coisa do mundo. Esquentar burraio é o seguinte, lá em Lavatório, mundo frio, né? Aí o fogo estava aceso e tinha uma lata, parece essa mesa virada para cima, onde você botava toda a brasa que estava dentro do fogão e botava lá dentro. E nesse momento desse burraio estava todas as gerações materiais, visíveis e invisíveis. Estava meu avô, estava meu tataravô, meu avô, papai, mamãe, primo, tio, eu, filho e o que vai vir. Então, eu pensando assim, na realidade de consciência do conhecimento, ou de distribuição, é o que eu tive. Por que eu estou trazendo isso? Porque naquele momento daquela mesa estava toda a genética evolutiva de um corredor familiar sendo posto num coletivo de 2.000 anos atrás ou da geração que vai para frente que já estava carregando aquela genética educativa, onde não tinha corte do processo evolutivo, educacional. Além de ter o processo
acadêmico, que era o meu avô falar de uma realidade do bisavô que já existia, que trazia o tataravô numa carga energética de conhecimento naquele momento, e de levar o tataravô para fazer o elo com o neto que ainda poderia existir. Ele não houve corte. Ele não houve perda vibracional. Porque uma das coisas mais preciosas que gera um conhecimento consolidado, onde ele existe, chama uma única coisa: amor e afeto. Sem isso nada funciona. Vira mecânica. Amor e afeto. Eu não sei se o afeto vem da forma de pensar. Porque eu acho que o cérebro é uma máquina tão veloz e tão potente, linda, maravilhosa, que ela é capaz de organizar um montão de coisa que a gente sente e botar para trabalhar, até mesmo invisivelmente conectando com outras realidades. Então, por exemplo, assim, aonde fica isso? Qual o ponto que isso se encontra num déficit do homem moderno, que constrói casa que não respira? Que modernidade é essa que foge de todo o contexto que gera a vida? Não é só a minha, não. Estou falando dos animais, estou falando das árvores, estou falando dos insetos, estou falando dos micro-organismos, estou falando de todas as coisas que formam a vida e fazem parte desse contexto. Aonde vai parar isso, entende? Então, assim, são reflexões muito simples e tem uma outra coisa muito linda que eu fico observando, que nesses universos onde foge em determinadas questões educativas ou sociais, quando se trata de cidade, existe uma coisa muito importante, obrigado, que chama a comunicação. Eu estou vivendo muito isso aqui em São Paulo, que é a comunicação da fala. Mas é uma coisa muito interessante que, por exemplo, assim, a fala é necessária, ela é importante para a comunicação e a educação, mas eu acho que muitas coisas vêm antes dela. Vem do silêncio. São pontos de reflexão. Porque o que impulsionam qualquer fala com tal energia que consegue mexer com as moléculas do outro, não é a palavra. É a energia que ela carrega. É a carga que os humanos têm capaz de botar em tudo que ele consegue direcionar para as pessoas, para o meio, para qualquer lugar. Então, uma palavra, sem uma carga energética devida e sem uma obra construída, ela é simplesmente uma palavra soltada ao vento, que tem a sua serventia, que o vento também faz a serventia dela. Então, eu acho que são reparações. Deus das questões familiar, de sobrevivência nessa terra, eu acho que é reeducação, que é momento de corrigir e fazer diferente. Não é fazer diferente numa grandiosidade, é fazer diferente para o outro que está do lado, para o rapaz que está no trânsito, para o outro que precisa de um copo d'água, para aquele que às vezes só precisa ouvir um bom dia. As coisas mágicas da vida estão acabando. Pela minha forma de enxergar um contexto de uma vida fluida aqui, onde a gente pode contemplar e sentir a corrente vibracional não só da matéria, a corrente vibracional do outro ser. Do outro ser. E quando você se conecta numa corrente vibracional do outro ser, não importa quem é, que você fala, vamos, me sinta. Eu acho que isso que é genial na vida. Ele não é o meu... Eu não estou brigando com ele. Não é isso, porque a partir do momento que gera uma coisa e foge, já nasce bilhões de outras coisas que vão gerar várias outras confusões. Então, assim, eu acho que é momento da gente guardar tudo para existir e ser. Que todas essas parafernálias que inventaram para a gente, casa, papel, dinheiro, carro, todas essas coisas que vão pesando essa mochila, que transformam a vida um saco, pelo menos da minha forma, da minha concepção, entende?
É hora da gente tirar ela um tiquinho para a gente aprender sobre as outras coisas que não estavam dentro daquela escola. E na maioria das escolas hoje, a questão de ensinamento em questão à vida, não fala sobre isso. Não fala sobre isso. Aí, voltando para a educação brasileira tirou as 3 matérias do currículo que faz o ser humano viver um pouco mais nesse universo. Arte, educação artística e qualquer outra. Filosofia, sociologia. Tirou as 3 matérias educativas que provoca o ser humano a sentir. Literalmente. Literalmente. A gente é uma máquina de produzir coisa vazia. Olha aqui. Olha todo. É a forma que eu enxergo. É a forma que eu conduzo. E com uma possibilidade da nossa formação corporal ser, existir e multiplicar, genial. O que a gente está fazendo com a gente mesmo? Dentro desse contexto, ali. As crianças, a gente, o que nós estamos fazendo com isso mesmo? Não quer dizer que as ferramentas da tecnologia não são boas. Não quer dizer que a evolução espiritual tem que se afastar com a ciência, da ciência. Quer dizer que nós precisamos aprender a dar uma serventia bem melhor para todos esses instrumentos que foram trazidos para nós nesse momento de uma serventia diferente. Botou na nossa mão uma conexão que a gente pode conectar com o mundo inteiro em alguns segundos. Entende? Mas se a gente não estiver conectado com a gente mesmo, o que a gente vai fazer com essa ferramenta? Vai virar uma bola de... Nossa, gente, agora imagina só toda essa carga pensante humana sendo soltado para a atmosfera. A atmosfera natural, que é a Terra, e a atmosfera natural, que é a vibração. A gente tem a camada de ozônio, a gente tem aquilo outro, e a gente contribui vibracionalmente com todo esse contexto, onde 99% de um ser humano da humanidade toma um antidepressivo. Isso é real, já tem estudo para isso. Eu não estou falando de coisa que eu não vi estudo, não. Isso é real. Então a gente tem que reavaliar, eu acho que nós temos que reavaliar mesmo, em toda essa diversidade entre existência, ser e educação. E a agricultura é inevitável, porque de barriguinha vazia ninguém fica legal. Isso é certo, de barriguinha vazia ninguém fica legal. Acho que a gente pode aproveitar essa manhã de hoje para conversar. Então, assim como cada um teve seu tempo de fala aqui, se alguém não quiser perguntar nada, mas quiser só se colocar para a gente se ouvir, acho que é uma boa oportunidade que temos nessa manhã, né? Comentar alguma coisa, enfim, trazer da onde está olhando para isso tudo que os 3 trouxeram aqui. À vontade. Quem quiser, toma a palavra. Primeiro que é tudo muito bonito e alimenta a gente por vários anos. Eu acho que a discussão sobre a comida, ela não é menor. Eu acho que essa coisa da saúde, eu acho que tem uma quebra importante de paradigma que você coloca na tua fala muito relevante, que é a serviço de que a gente vai colocar a tecnologia, né? E eu acho que questionar a serviço de que a gente coloca a tecnologia não é questionar a tecnologia, né? Ela pode ser boa, né? Ela só está a serviço de alguma coisa talvez errada. Então eu acho que esse questionamento do porquê as coisas existem, né? E como a gente colocá-las no lugar certo, eu acho que para mim foi muito marcante da sua fala aqui, da gente prestar atenção, para a gente se colocar mais nas coisas e deixar menos de que as coisas se coloquem na gente, né? Acho que o lugar das coisas ser questionado, acho muito relevante esse ponto aí, porque de alguma forma eu vejo que ao a gente questionar o mundo, a gente acaba questionando coisas que são importantes para o mundo, né? E a tecnologia é super importante.
Mas muitas vezes, como a tecnologia foi usada de uma forma a desconsiderar a vida, né? A gente, em defesa da vida, quer abrir mão da tecnologia. E eu acho que a gente não pode abrir mão da tecnologia, né? A gente só não pode abrir mão da vida. Isso é uma tecnologia, né? Isso aqui que a gente está fazendo agora, das mais antigas, né? Onde a gente está numa roda, aí a gente toma a palavra, diz quem a gente é, se coloca, e quando vem ali a outra coisa de alguém ou que super abraçou e aderiu, o que veio, ou que se sentiu, enfim, às vezes com a força de um tapa mesmo, pela fala que veio, a gente se ajusta e se equilibra dentro dessa tecnologia, que é a roda, que está na escola, que está, enfim, que está na mesa da reunião, que está... E essa ninguém largou ainda, né? Essa ainda tem funcionado, né? Mas acho que o que você trouxe é muito importante, porque isso apareceu nas conversas de todos esses dias, né? Por que a gente precisa olhar para as coisas sempre assim, como se você, para fazer uma coisa, você tem que não fazer outra, como se elas fossem só opostas e não tivesse algum jeito delas, que é o que a gente chama de contradição. A contradição é quando parece que uma coisa não pode coexistir com outra, um modo de fazer não pode coexistir com outro. E sempre que a gente tem escalas, a gente tem lugares, a gente tem pessoas que têm ideias diferentes de como resolver problemas muito parecidos. Então, a contradição geralmente vem desse lugar onde duas coisas não podem ser ao mesmo tempo. Acho que a Gleice trouxe muito bem isso. Onde tem dois pontos reivindicando a possibilidade de existir, mas tem existência para todo mundo, desde que uma existência não anule a outra. Então, talvez na contradição é essa, então eu vou abrir mão da tecnologia porque a tecnologia já fez muita coisa ruim. Não, tem muita tecnologia. Então, qual é a tecnologia que me leva para o lugar e que privilegia formas de vida, formas de convívio, né? Formas de produção? Não sei se mais... Quem mais? Ontem, por acaso, eu coloquei aquele Apple Vision pela primeira vez. E daí o Advan falando, ele tava pensando, gente, eu olhei na lua ontem por 5 minutos. Então, é um pouco complicado, porque se a gente mal consegue andar um quarteirão, e aí agora a gente vai poder andar na lua e esbarrar nas pessoas, assim. Então, de novo, tentar colocar isso da melhor maneira, porque claro que tem coisas muito boas que deve poder fazer com isso. Mas, assim, quando eu tirei aquilo, me deu um pouco de ansiedade, assim. Bom, né? Exato, a gente não vai ali, não anda na esquina, não faz isso. E eu acho que também... Ele queria falar. Como que a gente vai conseguir relacionar a cultura com o que a gente tem hoje, tipo a tecnologia? Como que a gente vai conseguir relacionar isso, criar uma coisa boa? Sim, é um desafio, né? Sim. Isso é um ótimo projeto para você fazer na escola. Exatamente. Exatamente. Sobre microscópicos. Olha, organismos, né? É tão bonito isso que você falou, porque nos educativos das exposições, geralmente a gente fala desse tipo de coisa, porque inclusive dá para dar uma volta no quarteirão como se estivesse andando na Lua. Exato. Então, é isso que a gente tem que valorizar. E a experiência de poder andar na Lua, poder fazer qualquer coisa que aquilo vai te proporcionar, ser uma outra camada e não ser a única. Não, e tem uma coisa muito doida, assim, que quando você está trazendo isso, a gente às vezes não sabe a dimensão que tem. Por exemplo, esse projeto todo da tecnologia para a Lua. Agora eu vou falar uma coisa muito doida, que é o seguinte: 1 metro cúbico de terra tem mais vida do que nós tudo aqui no planeta. 1 metro cúbico de terra, você pega, coloca 1 metro para baixo, 1 metro para cima, bota em cima da mesa dessa. Tem mais vida do que esse montão de gente aqui no planeta. 1 metro cúbico de terra. Isso diz muito a mim. Qual a realidade de estudar qualquer coisa assim? Eu pensando, puta merda, trabalheira danada que vai me dar para ir para a Lua. A mesma coisa quando eu estava fazendo o trabalho, não tinha tinta de acrílica, não tinha
Não tinha tela, não tinha nada. Puta merda, se eu tiver de ir lá naquele Belo Horizonte, buscar tela, buscar tinta, eu tô encrencado. Eu vou gastar energia demais. Né? Então, assim, essas formas de pensar dessa diversidade de coisas e de ambiente, ela é necessária também. Eu também acho que, tipo, quando a gente tá nessa coisa assim, meio de realidade virtual, quando a gente encosta em uma pessoa, que eu acho que talvez isso aí acontece, você pode acabar irritando outras pessoas na rua, que aí você vai ficar fazendo isso aqui, olha, com, tipo, seu dedo tá assim, olha, você só vai lá e faz assim, olha, encosta aqui no lado, vai ter uma pessoa do seu lado, você não nem conhece. sabe. Não, você acaba encostando nela porque ela vai estar na frente de onde está seu botão. Vai ficar todo mundo Sabe quem faz experiências bem legais com isso que tu está dizendo? Essa tia aí atrás de você, a Luísa. Eu queria até... Eu queria até tomar a liberdade. Ela adora esses negócios. Eu queria até tomar liberdade. Mas eu queria até tomar a liberdade de chamar a Luísa, porque a Luísa também tem um trabalho artístico também que está questionando um pouco das discussões que a gente está fazendo aqui hoje, né? E eu acho que é interessante também como a gente começou um debate e para onde ele foi, né? E é interessante que desse processo todo, ainda a gente mantém as relações muito próximas, pelo menos nas conexões do pensamento, né? Então eu acho que esses espaços são muito oportunos, assim. Aliás, eu queria te provocar para você também falar um pouco da tua visão sobre esse assunto, que eu acho que é interessante também. Fala aí de plataformização. Eu tenho uma coisa que eu fiquei pensando a fala toda que eu acho que cabe bem agora, assim, que vai pegar até num aspecto que não foi tão falado na fala, mas é um aspecto formal do trabalho da Advânio, que tem uma autora de ficção científica que eu gosto muito, ela já faleceu, uma autora americana, chamada Ursula Le Guin. E ela tem vários livros, ela é uma das autoras que escreve sobre ficção científica e repagina completamente essas ideias que a gente tem de convívio, de sociabilidade, de técnicas e tecnologia. Ela não escreve o que a gente chama de ficção científica dura, né? Ela escreve uma ficção científica mais mole, mais pensada em que cada aspecto dessa imaginação transforma na vida das pessoas. E uma das coisas que ela traz, que eu acho muito significativa para pensar aqui e para pensar o trabalho do Advânio, é a ideia de que a primeira coisa, o primeiro artefato que de fato mudou o curso da história humana, que durante muito tempo na antropologia e na história foi considerada como a lança, né, a pedra, que é uma ferramenta pontiaguda, ela traz um outro estudo que fala que na verdade é o cesto. Que o cesto é o principal artefato que modifica a convivência humana e a primeira tecnologia que permite catar comida, guardar comida, morar, né? A semente, enfim, ela vai desenvolvendo isso. E ela faz um questionamento que eu acho que cabe perfeitamente não só para a forma que você pensa, mas para a forma com a qual você trabalha, que é o que acontece se a gente pensa a narrativa humana, a história da ficção mesmo, ela é uma escritora, né, no final das contas. A história humana, a narrativa humana, que histórias que vamos contar se pensarmos a partir do cesto e não da lança, da pedra, né, dessa ferramenta pontiaguda que vai e ataca, mas ao contrário, que recolhe, né, que une, enfim. Uma coisa que eu pensei, que eu acho que, se você quiser falar mais até sobre essa coisa do cesto, da cestaria, eu estaria super interessada. E eu acho que toca em tudo isso, né? Não são necessariamente... Acho que às vezes sim, a tecnologia o problema. Tem tecnologias que são um problema. Mas, de fato, é também como a gente olha e ressignifica certas coisas, né? Certas histórias, certos contextos. Essa é a minha contribuição. E eu acho que tem essa coisa do jeito que ela traz a cesta, também tem essa coisa de ser o cuidado nos deslocamentos, né? E essa ser uma coisa também muito feminina, né? E que não é feminino porque é de mulher, mas é a coisa do como fazer, do cuidado, né? Uma imagem que ela fala que é muito bonita e que eu acho que traz essa perspectiva do feminino mesmo, acho que não é um problema a gente falar disso, né? Que é como
enfim, ela inventa uns personagens, né? E aí uma dos personagens, como é que essa personagem vai catar aveia se ela tá segurando o bebê? Exatamente. Então ela precisa do cesto pro bebê e ela precisa do cesto para colocar a aveia, né? Então tem de fato também uma necessidade disso. Eu queria só falar uma coisinha bem simples, que é individual. Acho que é transversal a tudo isso que vocês estão falando, que é tudo importante, foi muito bem colocado, mas esse legítimo representante das Minas de Ouro é uma alma sofisticada, é um homem muito inteligente, de um talento incrível, que transforma a circunstância dele nessas maravilhas que você vê por aí. Então também existe tudo nisso a pessoa, o indivíduo. Você é um indivíduo excepcional. Mas eu acho que você queria responder a questão da Luísa, né? Sobre a questão da cestaria. Sim. Eu, na parte familiar, eu venho de duas gerações. As gerações de entender da mata e todo o processo de trabalhar ela de forma orgânica. E na minha família tinha uma fama que é o seguinte: o filho que conseguir cortar o pau em pé é o cara. Em pé. Como assim? Você está na mata. Aí você precisa tirar a madeira lá. Geralmente você corta a madeira, ela cai assim. Nós, da nossa família da criação, a pau não pode cair de lado. Pode ter que cair em pé. Não, você corta ele em pé. Você vai embaixo e vai cortando ele em pé. Ele cai no seu pé. Você vai tirando a madeira, ele cai no seu pé. As outras estão vivas do lado. Ele não sai derrubando. Não sai derrubando nada. Então você corta a madeira em pé, eu vou buscar aquela aroeira que está lá. Ó. Isso é natural. O ser humano sem a natureza, ele não vai existir. É como fazer. É como fazer as coisas, entende? Então, tinha isso, dessa parte da parte do meu pai, tinha a cestaria da parte do meu avô. Meu avô avô materno. Avô materno. Meu avô era uma figura que ele não sabia fazer o oco ao fundo da garrafa. Rodar isso aqui, ó. Mas o bendito fruto, quando ele abria a boca, ele... Tem coisas que eu reflito em questão a coisa que ele falou, que até hoje, que é o seguinte, ó. Angu de um dia só não engorda cachorro. Não dê o passo maior do que as pernas. Saiba dividir a água e o fubá. Entende? E não jogue pérolas aos porcos. Não jogue pedras aos porcos. Pérolas aos porcos. Ah, sim, essa aqui. E quem falava isso é um cesteiro que já faleceu, que chama Aurélio Ribeiro, meu avô. O significado da cesta perante as pessoas que exercitam isso hoje, real e na ancestralidade, a primeira função que o meu avô falou comigo é de acolhimento. O que é acolhimento? Se você observar uma cesta, ela é igual ao ventre de uma mulher. Literalmente igual ao ventre da mulher. É uma forma onde serve para um modo de trabalho, mas é uma forma que serve para um modo essencial de cuidado, de multiplicação, onde recolhe alimento, onde recolhe palavra, onde no momento que você está falando, você está construindo história, você está construindo pensamento, você está manifestando carga energética com a fusão entre você e a matéria, que é a multiplicação invisível. Então tem todas essas dimensões que envolvem a cesta na minha família, entende? E além disso, ela foi um elemento de sobrevivência, onde a gente fazia ela para comercializar. E naturalmente, se a gente for ver a serventia dela, onde ela ocupava, era justamente isso que ela está trazendo. Onde essa cesta ia? Qual que era a serventia dela? A serventia dela era justamente esse ponto de relação com a vida. Então, assim, esse sentido construído além da matéria e dando utilidade
para a matéria de uma forma além da matéria, é uma das multiplicações mais bonitas que existe. Porque a matéria em si existe por si só, inconscientemente ela está ali, a madeira é madeira, mas se você não vê que a seiva corre dentro dela, que tem uma forma energética que está naquele meio, que é inexplicável, que gera com a fusão da outra, que a raiz dela, num processo, está lá trocando magnetismo com a outra, para a outra existir, que ela tem um sistema orgânico de doação, até mesmo quando chega uma praga, uma avisa para a outra a quilômetros. Às vezes esse grupo aqui que você vê numa mata, um grupo morto, ele só morreu para o outro existir lá na frente. Ele foi o ponto de foco daquela forma de inseto que ele doou para o outro existir lá, para ele não sair contaminando tudo. Então, assim, a cestaria ela tem esse significado. E por ser uma das primeiras peças existente no coletivo. É o cesto, não é a cerâmica. Historicamente falando, não é a cerâmica. A primeira estrutura que o homem se propôs a fazer, onde nasceu mesa, cadeira, objetos para botar as coisas, foi o cesto. Foi exatamente o cesto. Então ele tem toda essa carga, porque quando a gente às vezes olha para o cesto, ele é só um cesto. Ele não é só um cesto. Ele tem um montão de serventia histórica e real para aquela existência. Que é muito fácil enxergar um sofá como um sofá. Que é isso? O sofá tem couro, ele tem ferro, ele tem madeira, ele tem a formação da geologia, ele tem um montão de ser que existiu para formar esse negócio que a gente usa para sentar e quando ele não serve a gente mais, bota ele no lixo. Tem mais alguém Então, querendo assim, se colocar? Eu vou perguntar isso só porque agora é 1h10. E aí, pra gente já começar a se organizar para conversar no miúdo, né? Que nas nossas tecnologias tem a roda grande, tem a roda pequena e tem as duplas, os trios e os montinhos de gente para conversar também agora, né? Acho que a conversa continua.